Este assunto que dominou o fim da manhã e ainda está dando o que falar nesta quarta-feira, que foi a reviravolta na CPMI do INSS, CPI mista, ou seja, formada por deputados e senadores. Deveria ter um senador que se diz independente, mas que tem mais proximidade com o governo na presidência, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o deputado Ricardo Aires, correligionário de Hugo Mota, do Republicanos de Tocantins, como relator. Mudou tudo. Quem foi eleito presidente? Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. A gente ouviu o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, contando que se jantou ontem com Carlos Viana, mostrou o plano para conseguir os votos e conseguiram eleger com 3 votos de vantagem como presidente dessa CPMI. E a relatoria para Alfredo Gaspar, deputado do União Brasil de Alagoas, que é um rival da família Renan Calheiros, lá no estado de Alagoas, por exemplo, é oposição bastante ferrenha ao governo Lula, é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, defende Jair Bolsonaro, por exemplo, nessas questões envolvendo o Supremo. E o que eu trago de apuração? Para quem que vai sobrar esta primeira conta desta reviravolta? O governo, sim, tomou essa derrota, mas até aliados do ex-ministro Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, reconhecem que ele, que vivia uma situação um pouco mais tranquila do que se estava desenhando para o cenário da CPMI, agora deve ficar mais visado nessas investigações. E por que isso, né? Lembrando, Carlos Lupe já havia sido ministro da Previdência, era ministro da Previdência no início do governo Lula, saiu quando o escândalo das fraudes no INSS veio à tona, foi substituído pelo seu antigo secretário executivo, hoje ministro Volney Queiroz, que também é do PDT, que é uma figura que já foi deputado federal, muito querido ali no partido. Há uma preocupação do PDT, sim, de não respingar para o partido, um partido que vive um momento de enfraquecimento, também deixou oficialmente a base governista. É um partido de esquerda, claro, mas preferiu ficar independente, se posicionou em algumas questões importantes contra o governo, como o IOF, mas o que acontece? No fim de semana, por exemplo, Carlos Lupe chegou a dizer para interlocutores que estava tranquilo em relação à CPMI, nos moldes em que ela estava se encaminhando com aliados do governo nas posições de comando, neste desenho que havia sido acertado entre o Palácio do Planalto e os presidentes da Câmara e do Senado, né, da Câmara Hugo Mota, Davi Alcolumbre e do Senado. Pois bem, o cenário virou e mesmo seus aliados estão preocupados de que possa sobrar para ele. Eu cheguei a ouvir o termo de que eventualmente seria um boi de piranha. O que significa isso? É aquele que é lançado ali no rio cheio de piranhas para que as piranhas vão lá enquanto o resto do rebanho passa. Então, para se evitar um desgaste maior de outras figuras que estão neste governo e de governos passados, no atual momento, Carlos Lupe, sem uma estrutura que o proteja, seja da parte do governo, seja da parte da oposição, porque vale lembrar, a pauta governista é atribuir ao governo Jair Bolsonaro o crescimento desses descontos indevidos ou as brechas que foram criadas para acontecer para que fossem feitos esses descontos indevidos. Fato é que o governo hoje tomou uma derrota que não estava esperando, ainda acredita que, tendo maioria entre os integrantes, vai conseguir se proteger, mas vai ter que manter a atenção mais do que dobrada para enfrentar este cenário.